Bom, boa tarde. Hoje nós estamos aqui com o Márcio Takata, o CEO da Greener, e veio aqui explicar para nós o que ele tem feito nesses últimos anos, como foi a trajetória dele até fundar a Greener e as perspectivas, tudo que vai acontecer nesse ano aqui, 2018. Márcio, obrigado por ter vindo. Por favor, conte aí toda a sua trajetória para nós. Carlos, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui compartilhando. Bem, eu estou no setor de energia solar, já vai completar 11 anos esse ano, né? Então, nós iniciamos as atividades lá em 2007 e tivemos a oportunidade de fazer de tudo dentro do setor de energia solar, né? Então, iniciamos um momento onde a energia solar era algo muito longínquo, na verdade, né? Então, muitos dos projetos que a gente fez naquela época eram projetos experimentais, projetos que tinham, enfim, um foco um pouco diferente de todo esse mercado que hoje se desenha. Vocês foram uma das primeiras a fazerem projetos aqui no Brasil nessa área, né? Não, já haviam aí muitas empresas que iniciaram, inclusive, muito antes, né? Foram muito mais pioneiros, na verdade, mas tivemos aí a oportunidade de aprender muitas coisas aí, né? Ou seja, nesse momento pré-mercado, né? Eu digo sempre que o mercado está começando agora, né? Ou seja, a gente talvez tenha começado aí um pouquinho antes, um pouquinho cedo. E no começo também vocês estavam bastante focados em treinamento e capacitação e foi evoluindo bastante a empresa. Hoje ela está bastante focada em pesquisas, em conhecimento do mercado. Conta um pouquinho isso para nós, por favor. Nós passamos aí por uma série de etapas, né? A empresa, nós trabalhamos muito com a parte de desenvolvimento, depois muito com a parte de engenharia das usinas de geração. E de 6 anos para cá nós investimos muito na parte de capacitação, porque entendíamos que é um fator fundamental para o crescimento do mercado, né? E para que a empresa se desenvolvesse era muito importante que o mercado se desenvolvesse também. E hoje, né, a empresa, recentemente nós trocamos de nome, a Greener, ela vem da Enova Solar, e ela vai completar agora efetivamente 1 ano, mas traz aí a experiência aí de 11 anos de atuação em energia solar. Então hoje a nossa atuação, a Greener é extremamente conhecida pelas pesquisas que ela desenvolve, são as pesquisas semestrais que vão a fundo no mercado de geração distribuída, entendendo a realidade dos empreendedores, entendendo a dinâmica do setor, as oportunidades e os desafios aí que cercam esse setor, que, como eu falei, só está começando aqui no Brasil, né? Mas a Greener, na verdade, ela é muito mais do que isso aí, né? As pesquisas, elas têm aí um cunho de ajudar o mercado a se entender e compreender melhor, mas a Greener tem aí toda uma série de produtos voltados para desenvolvimento do mercado, desenvolvimento dos empreendimentos, né, dos empreendedores, e produtos que ajudam os investidores a entenderem melhor as oportunidades e os riscos e potencializarem os seus empreendimentos, né? Hoje, se uma empresa que atua no mercado de GD quiser contratar os serviços da Greener, ou que tipo de serviços ela pode contratar, que você poderia pontuar para nós, até para facilitar para as empresas atuarem junto com vocês? Boa pergunta, Carlos. Bem, hoje os nossos principais clientes são as empresas da cadeia de energia solar, sejam elas fabricantes, né? Então nós ajudamos aí os players, sejam players que já estejam estabelecidos no Brasil ou players internacionais que estão chegando aqui a se estabelecerem de uma forma muito mais competitiva, né? Compreendendo de forma bastante realista as condições locais, né? A gente diz que o Brasil não é um país para amadores. De fato, né? Aqui a gente tem condições muito específicas e peculiares, onde o nosso know-how pode ajudar essa empresa a se estabelecer ou a melhorar a sua operação. E produtos voltados para o empreendedor e investidor, né? Então a gente ajuda os empreendedores a estabelecerem modelos de negócio aqui no Brasil, especialmente esses novos modelos de negócio, né? O mercado fotovoltaico ele vai precisar inovar, né? Já está se inovando aí em termos de modelagem de negócios,
Então, estamos atuando muito fortemente na criação desses modelos de negócios, né? Modelos mais escaláveis, modelos que permitam aí a instalação de geração em uma escala maior, com custos mais competitivos, com um modelo de captação na qual permita ao cliente final uma condição de acesso muito mais facilitado para a energia solar. Então, muitos dos nossos projetos, eles têm se desenvolvido nesse sentido, né? E um outro mercado que talvez seja um sinal positivo da evolução do mercado é o mercado de compra de ativos no setor, né? Então, hoje a gente tem aí alguns grupos, alguns fundos de investimentos que estão chegando aqui no Brasil ou já estão aqui no Brasil, estão fazendo investimentos, comprando ativos de geração de energia, sejam elas em um estágio inicial de desenvolvimento ou sejam elas já em operação. Então a gente ajuda a dar uma visão realista, né, com relação a oportunidades e riscos. A gente ajuda a reduzir e mitigar os riscos na aquisição aí desses ativos. Então hoje uma boa parte das nossas atividades estão relacionadas à questão de investimentos. Uma dúvida que eu fiquei, por exemplo, se existe uma empresa atuante no mercado e ela vai ser adquirida por uma empresa maior ou parte dela vai ser adquirida, vocês participam desse processo de valuation da empresa ou não é o perfil de vocês? Você colocou um ponto bastante importante, né? Valuation, né? O que é valuation? É entender quanto vale aquele ativo, né? Quanto vale aquela usina que um empreendedor desenvolveu, né? E isso, claro, depende de uma série de fatores, tá? Então a gente ajuda os dois lados, tanto o investidor, né, quanto o empreendedor que está desenvolvendo ou desenvolveu o ativo, a tornar esse ativo mais atraente, com um valuation, ou seja, com uma valorização, uma precificação justa para esse empreendimento. Bom, acho que essa primeira fase a gente conseguiu conhecer melhor, né, o perfil da Greener. E numa segunda fase, na segunda etapa da nossa entrevista, vamos falar um pouco sobre 2018. Vamos lá. A PHB, sempre investindo em pesquisa e desenvolvimento, lança seus inversores híbridos modulares e seus retificadores para geração distribuída, permitindo a conexão de outras fontes de energia como biomassa, pequenas eólicas, pequenas quedas da água, biogás na rede elétrica. Segunda parte, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os números e as tendências para o mercado em 2018. Mas como ninguém tem bola de cristal, né, eu achava interessante você falar um pouquinho para nós como que é feita essa pesquisa, né, falar um pouco sobre 2017 e as pesquisas que foram feitas agora, para chegarem às conclusões que vocês chegaram em relação ao nosso mercado em 2018. Tá, ok. Bem, para quem não conhece a pesquisa, né, o estudo estratégico do mercado de geração distribuída, é uma pesquisa feita pela Greener já há 2 anos, né? Então o objetivo dessa pesquisa é realmente entender a fundo a dinâmica do mercado de geração distribuída fotovoltaica. Tá? E como que a gente faz isso aí? Na verdade, é uma conjunção de diferentes fontes. Tá? A fonte mais importante é realmente a entrevista que nós fazemos com centenas de empresas integradoras do mercado fotovoltaico. A empresa integradora é aquela empresa que está lá na ponta, é aquela empresa que está lá atendendo o cliente final, que está desenvolvendo negócios. Né? Então, a gente vai conversar com essa empresa. Né? Nessa última pesquisa realizada agora, recentemente lançada, agora em janeiro, fevereiro, nós tivemos aí a participação de 520, 550 empresas integradoras. Tá? Então, o que a gente quer saber dessas empresas? Como está evoluindo os negócios? Né? Qual que é a percepção que ela tem desse crescimento do mercado?
né? Como que o volume de negócios está evoluindo, qual que é a precificação que ele está fazendo na região de atuação dele, né? Tanto para projetos residenciais, tanto para sistemas fotovoltaicos comerciais ou usinas de um porte maior, né? Mas também a gente faz todo um levantamento de dados de mercado, dados de importação, dados da ANEEL, de forma que a gente tenha uma visão bastante ampla de como vem sendo aí o crescimento, né, e a evolução do setor de energia solar fotovoltaico para a geração distribuída. Tá? Bem, eu vou falar aí de alguns números, né, principais. Nós tivemos aí, de fato, um crescimento bastante interessante do mercado de geração fotovoltaica distribuída. Ano passado, ano de 2017, nós tivemos aí um volume de importações aí próximo de 330 megawatts, o que indica aí um mercado, né, vendas, né, do mercado de distribuição de equipamentos próximos aí a 290 megawatts. Tá? Isso representa um aumento bastante significativo em relação ao ano de 2016. Tá? No ano de 2016, o mercado brasileiro importou algo em torno de 99 megawatts, ou seja, saiu de 99 e foi para 330, ou seja, um crescimento aí superior a 200% de negócios. Tá? Nós atingimos no ano passado um mercado de aproximadamente 1,4 bilhões, né, no mercado de geração distribuída com fotovoltaica. Então, podemos dizer aí que chegamos aí na marca de 1 bilhão de faturamento. É um número importante, mas ainda, né, a gente pode dizer que é um mercado pequeno, né, é um mercado que tem muito a se desenvolver ainda. Tá? Então, a gente vê realmente um potencial de crescimento bastante significativo daqui para frente, oportunidades muito interessantes, mas também, olhando de forma bastante realista, é um mercado altamente competitivo que se desenha, né, no mercado de geração distribuída. Né? Você tem aí muitos players, muitas empresas atuando nesse setor. Nós tínhamos há 2 anos algo em torno lá de 300 empresas atuando com energia solar fotovoltaica, e hoje aí a gente tem algo em torno de 2.700 empresas ativas atuando com energia solar fotovoltaica. Tá? Empresas de todo tipo, de todos os portes, boa parte delas inserindo energia solar na atuação delas. Então, você cria aí um cenário com muitas empresas, muitos players atuando no setor e, naturalmente, um mercado bastante competitivo. Né? Então, isso junto, né, e aí as associações, né, o setor fotovoltaico tem aí um desafio bastante importante, que é ajudar esse mercado a crescer de forma sustentável, né? E que no final a gente tenha realmente uma usina solar, as instalações de energia solar sendo feitas com qualidade, né, a um preço competitivo e no final aí clientes satisfeitos. Né? Você consegue quantificar ou relacionar o quanto o crescimento da economia no Brasil contribuiu para esse crescimento do setor fotovoltaico em GD? Sim, se a gente fizer uma análise com relação ao crescimento, a evolução do mercado GD lá em 2016, né, em 2016 a gente estava num período de grandes indefinições. Né? Naquele período, né, o mercado GD cresceu, né, podemos dizer que de forma significativa, mas um crescimento aí da ordem de 45%, 50% foi o crescimento em relação ao ano anterior. Tá? Quando você vê o ano de 2017, que foi um ano, sem dúvida, de desafios no ambiente político e econômico, né, mas com uma visão um pouco mais otimista, né, e uma melhoria dos indicadores macroeconômicos, então, por exemplo, uma melhoria das condições de câmbio, né, um câmbio mais favorável, juntamente com uma redução do custo financeiro, né, então a taxa Selic, que era lá 14,50, né, há um ano e meio atrás, um ano atrás, e ano passado, né, o ano de 2017, a gente teve uma redução bastante significativa dessa taxa básica de juros, e isso naturalmente torna investimentos em energia solar, que é um investimento de longo prazo, né,
um investimento mais atrativo do ponto de vista para o investidor, né? E aí todo mundo, né, a grande maioria das pessoas e das empresas que investem em energia solar, naturalmente tem essa visão de investimento. Claro, ela quer investir em algo que faça sentido, né? Eu tenho um dinheiro aplicado na poupança, quero uma rentabilidade. E eu quero uma rentabilidade. Preferência na área de energia solar. Né? Exatamente. E esse, sem dúvida, né, foi um fator, né, foi um driver fundamental, ou seja, a melhoria das condições macroeconômicas que fazem com que a energia solar seja, de fato, um investimento mais atrativo. Então, o ano de 2017 foi um ano muito importante nesse sentido, né? Aí você junta isso a própria aumento de escala, aumento de eficiência do mercado mundial, né, que aumentou o volume de produção, gerou mais escalas. Então, em 2017 tivemos lá uma certa redução, mas no segundo semestre uma elevação dos custos dos equipamentos. Mas no balanço geral, aqui no Brasil, nós tivemos uma redução dos custos, né, dos sistemas fotovoltaicos instalados. Tá? E aí, no caso, uma conjunção entre uma redução média nos custos de equipamentos, mas principalmente um ganho de eficiência das empresas integradoras, né, que ganharam mais escalas, né, afinal, venderam mais, com isso conseguiram aí, diluir de forma um pouco mais eficiente os seus custos. Então, o preço final, para o cliente final, ele apresentou uma redução significativa no ano passado também. Tá? Mas também é importante salientar isso aí, que o integrador, né, também diminuiu a parcela, né? A parcela de serviços diminuiu, né? Então o integrador teve que aprender a ser mais eficiente, né? Senão naturalmente ele perdeu margem aí também. Um dos motivos disso porque existe uma concorrência maior no setor. Novas empresas estão surgindo, é um mercado muito novo, imagino isso. E acho que provavelmente também com a queda dos juros ficou um pouquinho mais fácil o acesso ao financiamento, posso afirmar isso? Sem dúvida, surgiram mais oportunidades de financiamento, mas a gente pode dizer também que a grande maioria das instalações residenciais e comerciais, elas não utilizam financiamento, elas são bancadas pelo dinheiro do investidor, né? pelo dono da casa, né? Que resolveu colocar energia solar, boa parte do investimento é do próprio bolso. Né? Isso, sem dúvida, mostra aí o potencial gigantesco que nós temos, né, ao desenvolver, ao viabilizar novas linhas de financiamento. Financiamentos que sejam mais compatíveis com o investimento de longo prazo, que é o caso de energia solar, a oportunidade que o setor tem e a oportunidade que os agentes financeiros também têm de ajudar a alavancar esse setor de uma forma muito, muito importante. Não? Então, nós temos aí uma lição de casa, né? Nós, no setor fotovoltaico, nós temos aí uma lição de casa muito importante, que é ajudar aí os agentes financeiros a criarem produtos mais compatíveis com esse setor. Sem dúvida, aí um fator fundamental para alavancar ainda mais o setor de energia solar. Existem várias linhas de financiamento, acho que umas 63 foram mapeadas no mercado, podem ser até que já tenham mais, algumas podem ter fechado, isso depende muito do setor. E uma das coisas levantadas foi que era a dificuldade das empresas de acessarem as linhas, não era nem a quantidade de linhas, sim as dificuldades burocráticas, às vezes, operacionais para acessar as linhas. Mas, de uma maneira geral, pelo que eu entendi, a gente pode fazer uma conjunção, uma conjuntura entre a curva de conhecimento, né, ela está mais avançada, o preço dos equipamentos caíram, está mais difundido a área de energia solar fotovoltaica no mercado, está mais difundida a geração distribuída, que eu consigo produzir a energia no mesmo local que eu vou consumir, queda dos juros, acho que eu já falei, acho que toda essa conjunção, a tendência para o mercado nos próximos anos, e falando especificamente em 2018, é realmente crescer esse setor. Todos os números indicam isso. Não é um otimismo assim do nada. Ele está fundamentado em números e tendências do mercado. Exatamente. Conhecer o que vem sendo esse mercado nos últimos anos, né? E, sobretudo, o que está mais favorável para crescimento, o que está segurando, o que estão sendo aí os gargalos do setor.
Isso é muito importante para a gente entender o que esse mercado vai ser no futuro e o que a gente pode fazer para que esse crescimento seja um crescimento sustentado, né? Eu acho que crescimento sustentado é um objetivo importante para esse setor, né? Então aí você tem aí, sem dúvida, vários fatores importantes para que esse crescimento, de fato, possa ser sustentável, né? Nessa sua pesquisa que você fez com todas as empresas, eu sei que é um questionário bastante complexo e completo, vocês têm uma metodologia para fazer tudo isso. Vocês chegaram a identificar, ou de acordo com a sua experiência, chegou a identificar quais são as ameaças que existem para essas empresas que atuam nesse mercado? A gente fez essa pergunta. Ou as principais ameaças, sim, né? Sim, a gente perguntou isso, né, para as empresas, né, quais são os fatores mais preocupantes, né, para eles, na visão deles. Na visão deles, né? Então, a gente tem alguns, né, mas eu poderia destacar, por exemplo, a questão regulatória, né? Para quem não sabe, o setor de energia passará aí por reformas muito importantes, reformas estruturais, a gente diz reformas regulatórias, que vão mudar as regras desse setor. E a geração distribuída, ela vai passar e ela vai, a partir de 2019, né, ano que vem já, está logo aí, o mercado vai ter que se adequar a uma nova realidade, tá? Então, nós teremos aí mudanças na forma que, por exemplo, a infraestrutura elétrica das distribuidoras será remunerada, tá? E a geração distribuída está diretamente relacionada a isso aí. Esse é um fator bastante importante, de grande relevância. Então, o mercado de energia, né, onde se insere a geração distribuída, ela vai ter que pensar em modelos, né, de reforma para que esse setor seja mais justo, né? Então, como remunerar de forma mais adequada as distribuidoras de energia elétrica, de forma que ela permita um crescimento sustentável da geração distribuída, que sem dúvida a geração distribuída vai ter um papel fundamental na matriz energética aqui no Brasil. Bom, eu agradeço de novo você ter vindo aqui, nos dar todo esse conhecimento e desejo grande sucesso para você nos próximos anos, Márcio. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Carlos, né? Um grande prazer estar aqui. Convido a vocês, né, aos empreendedores do setor, aos futuros empreendedores do setor, a conhecer mais sobre o desenvolvimento desse mercado, acessarem o nosso site. Você tem lá uma série de informações gratuitas e bastante detalhadas sobre a evolução desse mercado. Então, muito obrigado aí pela audiência. Um abraço a todos.